Boa noite, pessoal! Legal estar aqui com vocês nessa noite de hoje e vamos falar sobre a jornada da espiritualidade. Conforme o pessoal vai chegando aí, a gente vai começando a live aqui. O pessoal está chegando, que legal! Para a nossa live de hoje falando sobre a jornada da espiritualidade. Legal que vocês estão aí com a gente. Só ver se está tudo ok aqui, para ver quem é que está aí com a gente e seguirmos em frente. Pode chegar aí, dar seu recado, coloque aí o seu boa noite, curta, compartilhe. Nós vamos falar sobre a jornada da espiritualidade. Ó, boa noite, Eliane, boa noite, Raquel, boa noite, Deise, boa noite, Ricardo. Legal que vocês estão aqui com a gente. Eu vou deixar aqui, ó, chuva de curtidas para essa live ir mais longe. É isso aí. Eu não estou com os comentários aqui na tela. Vamos ver o que... Legal, gente. Pá, pessoal chegando aí, a gente vai falar sobre a jornada da espiritualidade. Boa noite, Regina. Que legal, um monte de gente aí, né? Numa quinta-feira e pensando em espiritualidade. E daí quando a gente fala em espiritualidade é um tema que mexe com muita gente, mas também afasta muita gente. É interessante, mas ao mesmo tempo é instigador e a gente está aqui para isso, tá? Eu vou contar um pouquinho para vocês o que é a jornada da espiritualidade, o que a gente vai fazer, de que forma a gente vai proceder. A jornada da espiritualidade, ela começa em fevereiro, então se prepare aí. A gente vai fazer uma série de lives falando sobre o contexto. Nós vamos falar sobre todo esse conteúdo que eu vou disponibilizar. Vou contar um pouco da minha história, vou contar o porquê que veio essa vontade de trazer esse conteúdo aqui. Então, é por aí, tá, gente? Muito boa noite a todos, obrigado por estar aqui numa noite de quinta-feira, 9 horas da noite, a gente está aqui. Tiago, boa noite, Terezinha. Legal, gente, que vocês estão aqui com a gente, todos vocês, tá? E agora, gente, indo realmente para o que a gente vai falar, né? Muitas vezes as pessoas confundem espiritualidade com religiosidade. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. São coisas diferentes, são entendimentos diferentes. Então, quando a gente fala em espiritualidade, a gente pode pesquisar sobre isso, e cada um tem um entendimento próprio, porque espiritualidade vai bater no nosso coração e na nossa alma de forma completamente diferente para cada um de nós. Mas é importante que ao menos o conceito de espiritualidade a gente tenha claro com a gente. E pode ser definida como uma propensão humana a buscar um significado por meio de conceitos que transcendem o tangível, a procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio. A espiritualidade pode ou não estar ligada com uma vivência religiosa. Então, essa aqui é a explicação que a gente tem lá na Wikipédia falando sobre espiritualidade. Mas quando a gente vai falar sobre espiritualidade de uma forma muito abrangente, e daí aqui cabe para cada um de nós um significado completamente diferente, né? Boa noite, Maria, pessoal que vai chegando aí, pessoal que está curtindo e compartilhando, obrigado. Quando a gente fala sobre um conceito de espiritualidade, a gente está falando, na verdade, daquilo que é mais íntimo, aquilo que toca mais no nosso coração, que faz a nossa alma vibrar, que faz com que a gente olhe para a nossa vida e realmente tenha um entendimento daquilo que a gente está vivendo. E é muito importante e fica muito claro para mim, quando eu falo nisso, que espiritualidade vai ter um sentido muito claro para você e vai ser um sentido claro para mim, e que não existe. A gente está muito moldado a isso, ou a gente está formatado a isso,
que existe um certo ou um errado para a sua espiritualidade. A espiritualidade realmente é sua e você vai buscar ela da maneira que você quiser, do jeito que você quiser, como você quiser, e tá tudo certo. Cada um no seu caminho, cada um no seu entendimento, cada um com a sua visão própria de vida, com os ensinamentos que as experiências nos trazem, mas acima de tudo, entendendo que a espiritualidade tem a ver com aquilo no íntimo, no nosso coração, na nossa mente e na nossa alma, que vai fazer com que a gente enxergue o mundo de alguma forma ou de outra, e tá tudo certo, tá? Então o principal que eu quero trazer para vocês aqui é isso, que a espiritualidade, gente, eu tô aqui com um conteúdo que eu elaborei para essa live. Espiritualidade não tem basicamente relação com religiosidade. Religiosidade é o teu credo, é a tua crença religiosa, que você vai ter escolhas das mais diversas possíveis e, mais uma vez, está tudo certo, cada um dentro da sua jornada. Quando a gente fala em jornada, a gente fala em jornada da espiritualidade, é por isso que a gente está aqui juntos. E é isso que eu quero falar um pouquinho mais para vocês. Eu quero contar um pouquinho da minha história e por que veio essa ideia de agora trazer isso para você, tá? Eu entendi há muito tempo atrás, e aqui fica uma dica também, se você quer fazer um comentário, quer fazer alguma pergunta, você coloca ali, que daqui a pouco eu já olho os comentários e a gente pode também evoluir mais o assunto quando a gente fala nisso, tá? Eu entendi há muito tempo atrás que existia alguma coisa entre o céu e a terra. O meu despertar, vamos dizer assim, para esse mundo, ele foi muito cedo. Eu tinha ali 14, 15 anos, eu entendia que tinha alguma coisa entre o céu e a terra que não estava longe da minha percepção. Mas eu sacava que tinha alguma coisa no ar que eu precisava entender. Eu não sei se você já passou por isso, mas é aquela angústia que a gente tem dentro da gente de querer aprender, de querer se desenvolver, de buscar um novo caminho, de buscar um horizonte, de conseguir entender aquilo que está nos afetando, aquilo que está batendo no nosso coração, né? Então, eu fui buscar muito cedo o que tinha entre o céu e a terra e eu queria entender de fato o que estava acontecendo. E quando eu fui buscar tudo isso, é muito interessante, porque quando a gente fala em sincronicidade, que tem tudo a ver com a nossa espiritualidade, veja bem, com aquilo que a gente tem claro para nós, para a nossa vida, para a nossa vivência, o que faz sentido para o nosso coração e a nossa alma, e a gente segue. E daí quando se fala em sincronicidade, é incrível porque o primeiro livro que caiu na minha mão era um livro do senhor Lauro Trevisan. É um senhor de Santa Maria, que o título era O Poder Infinito da Sua Mente. Esse livro ele foi lançado em 1980 e quando eu tive acesso a ele já tinha mais de 1 milhão de cópias vendidas em todo o país. E eu mergulhei, eu tinha 15 para 16 anos, eu mergulhei naquilo, eu queria aquele conteúdo, eu queria entender de gente, eu queria entender o que estava acontecendo, sedento atrás de conhecimento, e daí eu mergulhei. Logo depois disso eu tive acesso ao Kybalion. E daí assim, o acesso que eu tive ali foi muito precoce e eu não consegui entender. Eu não consegui porque é alguma coisa muito profunda que só depois, realmente, olhando mais para a obra de Hermes Trismegisto, aí eu consegui entender um pouco mais e consegui avolumar o meu conhecimento nisso. Te confesso que daquela época, até me encontrar de verdade, e daí também tinha a minha experiência religiosa, porque eu fui num lugar não deu certo, eu fui no outro não deu certo, eu fui no outro eu não me encontrei, foi no outro eu não me senti bem. E é interessante porque na minha família, o meu pai e a minha mãe eram católicos, né? A minha mãe era professora de ensino religioso, então tudo que ficava fora dessa esfera religiosa que eu tinha em casa, realmente ficava muito estranho para os meus pais. Então a primeira barreira que eu tive, eu não sei se isso aconteceu com você em determinado momento da tua vida, quando a gente faz escolhas para nós, a primeira barreira que surge é dentro da nossa família, não é longe. São as pessoas que nos amam, que estão perto da gente e que talvez, pelo entendimento delas, elas não querem que a gente sofra.
E justamente porque não querem que a gente sofra, elas fazem essas intervenções, querendo nos livrar muitas vezes de algum arrependimento, livrar de algum sofrimento. E é perfeitamente entendível que elas tenham esse comportamento com a gente. Mas a gente tem a nossa história, cada um tem a sua, e a gente precisa seguir. Então, o meu pai me considerava maluco, muito maluco, né? Porque eu lia livros, por exemplo, de parapsicologia da época. Estava surgindo esse movimento de parapsicologia, né? O entendimento do subconsciente da mente, o poder da mente. Eu queria entender, não era possível para mim naquela época, e essa era a minha angústia maior, que a gente tem uma máquina fantástica chamada mente e que a gente usava muito pouco. E daí eu comecei a entender outras coisas, né? E eu fui buscando todos os conhecimentos possíveis que se tinha na época. E os conhecimentos possíveis que se tinha na época era livro. A gente não tinha um YouTube rodando que nem a gente tem hoje, com milhares e milhares e milhares de conteúdo. Não tinha nada. Era só livro mesmo. Aí curso de desenvolvimento humano. Eu tive a honra de trabalhar numa empresa que desde o primeiro momento que eu trabalhei, sempre trabalhou com muito treinamento. Então, desde que eu fui para a área comercial, com 18 anos, a gente já tinha treinamento com grandes líderes. Eu me lembro que a primeira convenção de vendas que eu fui, eu era vendedor nessa empresa. As duas primeiras palestras que a gente teve na convenção de vendas foi Luiz Carlos Marins Filho e Roberto Chiniachik. Dois monstros na época, Roberto Chiniachik até hoje, dois monstros assim, nos dando conhecimento e nos falando sobre o poder da nossa mente, sabe? Falando sobre o poder de ação, de encontro aos seus objetivos. Então, foi muito legal naquela época e eu fui consumindo tudo que eu conseguia consumir, que estava ao meu redor, que estava perto de mim, eu fui lá. Mas te confesso que até os anos 2000 eu consumi muita coisa. Muita coisa de curso, muita coisa de palestra, muita coisa de livro, mas ainda não tinha exatamente um caminho formado. Apesar da minha religiosidade desde aquela época estar muito clara para mim, mas não tinha exatamente um caminho. E daí o que eu fui entender? Eu fui entender que esses caras falavam línguas diferentes. Essas pessoas falavam línguas diferentes. E teve uma determinada época da minha vida que eu simplesmente mergulhei na espiritualidade. E quando eu mergulhei na espiritualidade, eu me perdi como cidadão. Eu me perdi. E depois, numa outra época, eu fiz o contrário. Eu mergulhei na materialidade. E também me perdi como cidadão. E é interessante porque nenhum nem o outro, e daí a gente vai entender um pouco mais à frente sobre equilíbrio. A gente vai entender sobre essas esferas que a gente precisa necessariamente dominar na nossa vida, no nosso dia a dia, para que a gente consiga de fato evoluir de uma maneira sólida e concisa dentro dos valores e dos conceitos que a gente tem, sem mergulhar somente numa coisa ou somente na outra. Porque tudo nessa vida, e daí a gente vai observar a natureza e os grandes pensadores falam muito sobre isso. Sal demais é ruim, sal de menos é ruim. Açúcar demais é ruim, açúcar de menos é ruim. E daí a gente consegue entender que tem algumas leis do universo que comandam tudo isso. E a gente consegue ter um pouco mais de clareza sobre as coisas da vida. Vamos ver aqui os comentários. Boa noite. Ele é travando muito. Jefferson, boa noite. Sara, boa noite. Legal, pessoal, que vocês estão aí. Pessoal junto aí na live. Se você tiver alguma pergunta, alguma coisa, coloca aqui e a gente vai falando durante a live, tá? E como eu estava falando, eu comecei a entender que esses caras falavam línguas diferentes, mas que tudo tinha um contexto de conexão. Tinha alguma coisa que ligava uma ponta à outra. E daí eu comecei a ir mergulhar mais fundo em conteúdo. E daí realmente foi um starter muito grande. E daí aqui alguns nomes que eu deixei aqui,
que foram faróis assim para me poder seguir nessa jornada de conhecimento, ainda tateando muita coisa, mas buscando de verdade. Luiz Carlos Marins, Roberto Chiniachique, Paulo Vieira, Bruno Gimenez, Clóvis de Barros Filho, Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, Osho, Marcos Trombeta, Siri Prembaba, Chico Xavier, Divaldo Franco, Haroldo Dias Dutra, T. Harv Eker, James Hunter, Tony Robbins, Augusto Cury, Eckhart Tolle, Napoleon Hill, Greg Braden, Hélio Couto, Laércio Fonseca e assim vai. Eu mergulhei. E daí assim, ó, você vai me dizer, olha só, nós temos um professor de física, química e consciência quântica, né? E a gente vai ter também o Napoleon Hill, que foi um estudioso da área do desenvolvimento humano. Nós vamos ter o Tony Robbins, que é o maior coach do mundo. Ao mesmo tempo a gente vai ter o Chico Xavier. O que eu quero te dizer com isso? O que eu quero te trazer com clareza? É justamente essa balança de equilíbrio. Essa balança de equilíbrio que é necessária na nossa vida para que a gente consiga evoluir como ser humano e a gente possa de verdade ser tudo aquilo que a gente veio para ser nessa vida. Será que fica claro para você? A gente veio para cá para ser alguma coisa. A gente veio para cá com um propósito de vida. E talvez você esteja aí se perguntando qual é o teu propósito de vida. Então, uma coisa eu posso te dizer nesse momento, que a questão do equilíbrio ela é muito forte. Mas nós precisamos fazer esse equilíbrio. Eu acredito, eu vejo muito interessante quando as pessoas dizem assim, se Deus quiser isso vai acontecer. Beleza, eu acredito em uma força maior que comanda todos nós aqui, mas você também precisa agir. Você precisa fazer. Não dá para sentar numa cadeira e esperar que as coisas caiam do céu. Então a gente precisa agir. E é nisso que a gente vai falar. É nisso que a gente vai trazer na jornada da espiritualidade. A gente vai trazer ciência, a gente vai trazer experiência, a gente vai trazer entendimento, nós vamos trazer conceitos, leis universais e todo esse escopo, todo esse conjunto de coisas que são importantes para que a gente se desenvolva. E tem a tríade, né? Mente, corpo e espírito, para que a gente possa se desenvolver no todo e que a gente consiga ter aqueles resultados que a gente quer ter na nossa vida e que até hoje não teve. E uma outra coisa eu posso te dizer, se você não teve ainda exatamente os resultados que você quer na sua vida, é porque tem algumas coisas que você ainda não sabe. E aqui na jornada da espiritualidade você vai conhecer. Deu para entender, gente, que não é só espiritualidade? Deu para entender que a gente está aqui por um propósito um pouquinho maior? O Ricardo França, o quanto a espiritualidade influencia a nossa vida? Como eu posso usar esse conhecimento para equilibrar o que precisa? Muito boa pergunta do Ricardo. Obrigado, Ricardo, pela pergunta. Então, é mais ou menos assim. Se tem alguma coisa que te incomoda, vou pegar um exemplo bem claro, vou botar aqui para todo mundo e quem estiver acompanhando aí pode deixar um recado aqui. Já não aconteceu de você sair de casa num determinado dia da tua vida e dizer assim, cara, tem alguma coisa que está me angustiando, tem alguma coisa que não está batendo, mas aí eu olho para a minha vida, e tá tudo certo. Eu tenho um casamento legal, eu estou usando uma hipótese, tá? Eu tenho um casamento legal, eu tenho um emprego bacana, eu tenho bons amigos, mas tem alguma coisa que está me incomodando. Muitas vezes é aquela tua vontade de empreender naquilo que tu tem amor pelo que tu faz. Muitas vezes é largar tudo de mão e fazer uma peregrinação, né? Aquele negócio, se alguma vez já te chamaram de maluco e você tá aqui nessa live e coloca assim, já fui chamado de maluco, ou bota só a palavra, maluco, maluca, porque daí a gente vai ver que a gente está falando mais ou menos a mesma língua. O que acontece? A espiritualidade, sim,
ela influencia. Porque a partir do momento que eu não me encontro comigo mesmo, nada me preenche. E se nada me preenche, sempre tem um vazio que me incomoda. Então, isso é uma visão muito própria minha. Eu tenho algumas teses sobre a espiritualidade ao longo de toda essa jornada que eu quero compartilhar com vocês. Mas a base sintética disso é que se eu não consigo viver em paz comigo mesmo, não é com outra pessoa que eu vou conseguir viver em paz. Se você quer a paz, seja a paz. Aí é que está. A gente vive muitas vezes procurando razões, procurando evidenciar aquilo que lá no fundo já nos incomoda, e não nos incomoda de hoje. Talvez você já tenha passado por isso. Você estava num emprego que não te satisfazia. Você estava num momento, num relacionamento que não era legal. E você foi empurrando com a barriga. Mas lá no fundo da tua alma, tu sabia que já não estava certo. Lá no fundo da tua alma, tu sabia que não era legal continuar com aquilo. Mas você continuou. E daí o que acontece? Que nem o Ricardo colocou ali, e é bem verdadeiro, isso vai nos atrapalhar sim. E vai nos atrapalhar muito. O Ricardo toda vez me chama de maluco. A Doris, maluco. Maluca. A Regina, maluca. Então nós estamos juntos, tá? Porque meu pai me chamava de maluco lá quando eu tinha 14, 15 anos. E lia alguns livros muito esquisitos para ele, muito esquisitos para o entendimento dele. E eu honro muito meu pai e minha mãe, que foram bênçãos na minha vida, que me deram tudo que eu sei como ser humano. Então, eu honro sim muito eles, mas entendo que lá na época, no entendimento deles, era aquilo que era substancial, era aquilo que eles viam. Aconteceu isso comigo. Ontem saí para o Maurício, lá de Pantano. Ao sair para ir no meu serviço, mas parei, pensei, repensei e vi que está tudo certo. E vi que existem muitas pessoas piores do que eu e são felizes e não reclamam. Agora está tudo certo. Muitas vezes o problema é esse, o comparativo para baixo ou o comparativo para cima. O grande viés humano é esse. Nós nunca nos comparamos por nós mesmos. O que nós somos? Se eu for pegar exatamente todas as burradas ou todas as coisas erradas que eu fiz durante a minha vida, todos os erros humanos, todos os erros no trabalho, tudo, e somar todos os erros, foram exatamente eles que me colocaram hoje, aqui e agora, do jeito que eu sou. Então, muitas vezes a gente precisa valorizar os erros lá de trás, porque foram os erros que nos transformaram, foram os erros que nos trouxeram até aqui. Então, o que acontece? É extremamente importante que a gente tenha essa consciência que se a gente tivesse feito tudo certinho, muito provavelmente a gente não estaria hoje, aqui agora, com um olhar diferente em relação à vida. Esse talvez seja a maior verdade que eu possa trazer para vocês aqui. Um olhar diferente em relação à nossa própria vida. A Sara, Marcelo, como se percebe que a espiritualidade está presente na vida das pessoas? Como se percebe? Boa pergunta, Sara. Obrigado. A gente começa a perceber a espiritualidade na vida das pessoas quando a gente conversa com elas e entende que todo o escopo comportamental das pessoas não é o escopo que é traduzido naquela pessoa. Quando você vê alguma pessoa, e isso eu vou pegar um exemplo claro, muitas vezes as pessoas não entendem algumas atitudes que a gente tem, alguns comportamentos na nossa vida, tem muita ligação com o que a gente faz das nossas existências. E a espiritualidade tem tudo a ver com isso. Mas lembra que é uma conexão interna, que é uma conexão própria de cada um. E a partir do momento que a espiritualidade está presente de verdade, aquele vazio não se tem mais. Aquele vazio que incomoda não se tem mais. Eu consigo estar em paz comigo mesmo, porque toda vez que eu baseio a minha vida nas coisas materiais,
é muito mais o meu ego falando sobre isso ou sobre aquilo, é o meu emprego, é o meu carro, é a minha casa, é a minha família, e daí se eu perco qualquer um deles, eu perco a minha identidade. E eu não estou dizendo que nenhuma dessas coisas é boa, muito pelo contrário, todas elas são excelentes. O problema é que nós baseamos a nossa vida exatamente nessas coisas que são coisas passageiras na nossa existência. O emprego está hoje aqui, amanhã pode não estar. Agora, se você é completo com você mesmo, se você tem a paz com você mesmo, quando você consegue sentar no seu sofá, e está aqui atrás o meu, ó, eu adoro sentar ali e ficar muitas vezes meditando comigo mesmo, em silêncio comigo mesmo, eu consigo identificar que eu tenho uma paz que talvez seja diferente de outras pessoas. Talvez, não estou dizendo que é maior, ou que é melhor ou pior. Não, mas é uma paz diferente. É inerente a mim. São os meus conceitos, são os meus valores, é a minha espiritualidade falando. E quando ela fala muito em paz. Tirou a minha paz, né? E daí entra uma outra coisa que eu sempre digo. Nada nem ninguém me estressa a não ser que eu permita. E os grandes pensadores, quando falam sobre isso, eles falam exatamente da mesma maneira. Nada nem ninguém me estressa, a não ser que eu permita. Então, eu espero, Sara, ter sido claro para você, mas a gente percebe quando as pessoas não são do efeito manada. Elas não vão para a mesma direção. Elas entendem a vida de uma maneira diferente e ficam verdadeiramente em paz consigo mesmo e conseguem tocar a sua vida, deixando um pouquinho o ego de lado e entendendo muito mais sobre o self, sobre o ser, sobre a sua existência como um todo, tá? Adores, na verdade, em qualquer que seja, no que se acredite, não adianta pedir e lamentar. A gente pode fazer, dar o passo, a espiritualidade dá o suporte para cada passo, mas os passos somos nós que damos, exatamente. A ação parte toda vez de nós. Maurício, já me chamaram de maluco várias vezes, acho legal, até que e daí que me inspira e eu uso a música do Raul Seixas, Maluco Beleza. É isso aí. Nós só mudamos se erramos. Se acertamos, nós ficamos na acomodação. Não sair do lugar, nada muda, nada é novo. Adores. Realmente, o que acontece conosco é isso. Mas a grande maioria de nós, todos nós tem uma coisa que é muito clara, tá? Todos nós queremos segurança. E por esse simples fato, isso é inerente ao ser humano, pelo simples fato de querer segurança, a gente muitas vezes deixa as coisas não chegarem muito perto de nós. E é interessante quando a gente fala sobre isso, porque eu escrevi um livro, um pequeno e-book, que até se vocês quiserem só colocar aqui, eu quero o e-book, tá? Que eu disponibilizo para vocês, que é O Bom é Inimigo do Excelente. Porque justamente é assim que a gente vê a vida. Se a coisa tá boa, eu não vou buscar o excelente. Porque tá bom, tá na minha zona de conforto, eu não quero sair, complementando o que a Doris falou ali. Então, tá na minha zona de conforto, tá tranquilo, eu não vou buscar. Porque ter a atitude de buscar vai fazer com que na ação de buscar, eu fique com medo de perder. Mais uma vez, o ego falando mais alto do que propriamente o ser, né? Rodrigo Nascimento, meu irmão, isso aí, meu irmão. Tem gente que quer o supérfluo, outros querem o necessário. Paz de espírito é tudo. Grande abraço. Obrigado, Rodrigão, meu irmão. É isso aí. Paz de espírito. Paz de espírito é um sinal claro que você se encontrou. Ah, mas eu me encontrei, então tá tudo certo. Não. É um sinal claro que você se encontrou. Mas só que uma coisa, nós estamos vivendo num liquidificador. E esse liquidificador que a gente vive, chamado vida, todos os dias vai nos proporcionar interações diferentes. Vai nos dizer a que veio a vida. E vai nos apresentar, sim, grandes, mas grandes dificuldades, grandes desafios. Basta nós olharmos para esse desafio e realmente entendermos o que a gente quer da vida. Eu vou fazer uma pergunta bem clara para vocês. Regina, quero. Obrigado, Regina. Perfeito. Daisy, nós queremos. Sirley, eu quero. Show. Depois
no final da live eu já mando para vocês, tá? Eu quero fazer uma análise muito peculiar com vocês. Eu quero perguntar algumas coisas para vocês aqui, tá? E daí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Você consegue, depois vocês colocam ali no comentário, tá? Se vocês conseguem ou não. Você consegue dizer não sem culpa? Você se sente realizado ou realizada na sua vida? Você já sentiu que faz um monte de coisas, faz e a tua vida não evolui? Você olha para a sua vida e entende que não é bem isso que você queria? Você olhou assim para a sua vida, mas não é isso que eu quero, não é isso que eu tracei para mim. Você se sente perdido, perdida? Você sente que o seu interior já está dizendo, ô meu, acorda, chega, eu não quero mais isso. Se alguma dessas perguntas fez sentido para você, coloca ali no chat, ali, coloca nos comentários. Ó, Eliane, eu quero e-book. A Carla Figueiredo, boa noite, Marcelo, boa noite, Carla, seja bem-vindo, com todo mundo que está aqui assistindo. Então, o que eu quero fazer com essas provocações com vocês? Porque a grande maioria de nós, isso é um dado estatístico que foi feito por uma universidade, pela USP, em São Paulo, no ano de 2018, uma pesquisa acadêmica, que foi feita pesquisa assim, cara, a pergunta era simples, prática e rápida. Olha só, você é feliz? Você é feliz na sua vida? Você se sente realizado? Era uma coisa muito clara, assim. 93% das pessoas disseram que não. 93% das pessoas disseram que não. E sabe por quê? Porque tem mais uma coisa muito clara que eu entendi ao longo dessa jornada. Eu contei um pouquinho da minha história, eu contei um pouquinho dessa jornada toda, e aqui eu vou contar mais um pouquinho para vocês. Eu entendi lá atrás que eu precisava ter um foco, eu precisava ter um caminho claro para mim. E quando eu entendi esse caminho, ainda demorou um tempo para poder me desvencilhar de todas as amarras da minha vida que eu acreditava que eram correntes e, na verdade, eram fitas, aquelas fitinhas mais fininhas possíveis. Eram fitinhas que estavam amarradas ali, mas eu acreditava que eram correntes na minha vida. E daí eu entendi que eu precisava ter clareza de propósito, clareza de entendimento. Quando eu comecei minha carreira de palestrante, todo mundo riu da minha cara, todo mundo disse que eu era maluco. Por quê? Porque eu tinha essa certeza, e de tantas pessoas falarem não, que não ia dar certo, que era maluquice, que tinha um monte de palestrante, que tinha que investir muita grana para ser palestrante, não sei o que mais. E tudo de perto, tá? Não era de gente de longe. Gente de longe não se importa com você. Quem vai dizer isso são as pessoas que te amam, que estão perto de ti. E você precisa entender isso. Elas não estão falando por mal. Elas estão falando porque elas querem te livrar. Querem te livrar de um caminho que talvez você sofra. E eu paguei o preço. E não foi fácil. Há 15 anos atrás, quando eu comecei. Não foi fácil. Posso dizer com toda sinceridade. Mas eu segui em frente. Apesar de tudo e de todos. E esse ano de 2020, se não fosse a pandemia, eu teria agenda o ano inteiro de palestras. Mas demorou praticamente 15 anos. Então, a grande maioria de nós não realiza as coisas na vida, e é isso que eu quero deixar claro para você, e tem tudo a ver com a nossa espiritualidade, porque a gente não tem clareza das coisas da vida, a gente não tem clareza disso, ninguém vai lá e desenha para nós, ninguém desenhou para mim, e hoje, na jornada da espiritualidade, eu quero te ajudar a desenhar. Olha só o que eu estou dizendo, eu quero te ajudar a desenhar, mas é você que vai desenhar, é você que precisa ter clareza. Porque quando eu tive clareza do meu propósito lá atrás, que era ajudar as pessoas através do desenvolvimento humano, que era levar conteúdo diferente para as pessoas, eu comecei a trabalhar claramente sobre isso, até que deu certo, funcionou. Mas demandou tempo. O que acontece
E olha só, eu vou falar uma coisa muito clara para vocês. Eu já tive 130 quilos, tá? 130, quase 130. Tava beirando 129 e lá vai bico. O que aconteceu comigo? Quando eu tive clareza que eu não queria mais isso para mim, e foi quando me deu um piripaque, quando eu mudei toda a minha vida, daí é uma outra história que eu vou contar lá dentro da jornada da espiritualidade, que me deu um cutuco muito forte, e que daí eu fui atrás de recurso, eu fui atrás de médico, de nutricionista e tal. E durante 2 anos eu emagreci, fazendo exercício, comendo bem, aquela coisa toda. O que aconteceu comigo? Eu persisti, eu consegui ter clareza do que eu queria. É isso que eu quero levar para vocês. Quando a gente fala em espiritualidade, as pessoas acham que a gente precisa ser monge, tá aqui orando aos céus, isso é espiritualidade. Não é, velho, não é. Espiritualidade é muito maior do que isso. Espiritualidade é uma das coisas que a gente falou aqui, uma delas é ter paz de espírito. E você, aí eu vou perguntar para você, você tem paz de espírito? Você está consciente da tua jornada? Você já encontrou o seu propósito de vida? Você de verdade tem tesão pela tua existência? Se qualquer uma dessas afirmativas foi meio bamba, não teve clareza, está na hora de mergulhar nisso. E daí o que aconteceu? De 129 quilos eu vim para 94. 130 quilos para 94 são 36 em 2 anos. Não acontece da noite para o dia. E agora eu entrei numa nova jornada porque no início desse ano que passou, de 2020, eu chutei o pau da barraca e me descuidei de alimentação, parei com exercício, daí veio a pandemia, ficou pior ainda. E daí a desculpa da desculpa da desculpa e eu virei o ano com 119. E daí? O que se faz? Qual a clareza? O que aconteceu? Como é que eu me perdi? Eu me perdi. Então é muito fácil se perder, é isso que eu quero te dizer. É muito fácil se perder, é barbada se perder. Agora manter o foco, manter a clareza e seguir em frente é muito mais difícil. E por que é difícil? Por que é desafiador? Porque nós estamos acostumados na nossa zona de conforto. Olha só, jornada da espiritualidade vão ser 4 aulas, tá? E daí eu coloquei, olha, algumas pessoas já estão me perguntando, por quê? Porque vai ter dois momentos, tá? Vão ter algumas pessoas com todos os cuidados, vão ter algumas pessoas comigo ao vivo, eu dando a aula ao vivo, e vai ter pessoas online, tá? E esse grupo daí já perguntou, daí, cara, que dia vai ser? Vai ser terça. Ai, terça eu não posso. Eu disse, beleza. Não é que você não possa, ou que eu não possa, não é isso. Sabe o que é? É prioridade, velho. Porque quem quer faz, quem não quer inventa desculpa. E cada vez fica mais claro para mim isso. Ou você quer fazer e você se enche dessa vontade de realmente fazer, ou, cara, te contenta aí com a tua vida medíocre. E medíocre é na média, não tem nada de errado nisso. Continua no efeito manada, né? E tá tudo certo. Tá tudo certo. O tempo vai passar igual para todos nós. A grande diferença é como nós vamos usar esse tempo. Em coisas que realmente façam sentido para a nossa existência. E aí é que tá. Aí é que tá. Fazer sentido para a nossa existência. A jornada da espiritualidade fala disso. Fazer sentido para a nossa existência. Lembrando que cada um de nós, assim como a impressão digital, é único. Nós somos 7 bilhões e meio de habitantes no mundo. Cada um é um ser único. Não existe outro igual. Então, a espiritualidade, no meu conceito, no que eu vejo durante toda essa caminhada, eu acredito sim que a espiritualidade vai bater no nosso coração de formas diferentes. Doris, acho que plenamente felizes não somos em todos os momentos. Por vezes sentimos que algo não nos deixa plenamente felizes. Esse é o barato da vida. Se não buscamos o nada,
a vida é uma constante busca por clarezas ou estou errada? Eu sempre costumo dizer isso, não tem certo e nem errado. Tem aquilo que você vê da sua vida. Mas eu acredito que sim, a gente pode ser feliz em todas as áreas da vida. Ah, não vamos ser 100% felizes, né, durante todo o tempo. Cara, isso é utópico. Nós somos seres humanos. Então nós temos senoides da existência. Né? Uma hora a gente está muito bem, outra hora a gente não está tão bem. Agora, se a gente tem inteligência emocional, tem clareza de propósito, tem paz de espírito, a gente vive muito mais. E eu vou te dizer assim, ó, 90% do tempo muito bem, né, em contrapartida, né, do que momentos que a gente não está tão legal. A Nídia, parabéns, ouvir você é sempre muito bom, aprendizado a cada nova live. Gratidão, Nídia. Doris, mergulhada todos os dias? É isso aí, mergulhado. A gente precisa, se a gente quer aprender, a gente precisa mergulhar. Aprendi isso ao longo da jornada. Muitas vezes eu leio muito, tá? Eu leio muito, muito mesmo. E eu entendi que os livros que eu li lá 2, 3 anos atrás, daqui a pouco eu tenho que mergulhar de novo no mesmo livro. Sabe por quê? Porque o meu entendimento é diferente, já se passou o tempo e eu vou captar coisas que talvez na primeira vez eu não consegui captar com tanta clareza. Regina, parabéns, aprendo muito te assistindo, gratidão por esse aprendizado. Gratidão, Regina. Gratidão a todos vocês que estão aqui participando da live e a gente vai falar mais um pouquinho, tá? Vamos falar mais um pouquinho aí. E olha só, já se passou 40 minutos. Gente do céu, é muito tempo. Então, gente, o que eu quero trazer para vocês é isso. Quando a gente está falando aí da jornada da espiritualidade, nós estamos falando de uma jornada em que você vai olhar para a sua vida e vai precisar de clareza. E lá eu trago exercício mesmo, sabe? Coisas práticas, porque eu sofri disso, sabe? Lá atrás não tinha, ninguém me falava nada. Não tinha nenhum maluco fazendo live numa quinta-feira de noite, dizendo, olha, vamos lá, você precisa fazer isso, ó, tem uma oportunidade aqui. Não, velho, não tinha isso. E daí, é muito interessante, eu até anotei aqui, quando foi lançado o livro O Segredo, e logo depois o filme, meados dos anos 2000, eu disse assim, cara, tem alguma coisa nesses malucos aí que escreveram O Segredo, né? Porque o livro O Segredo é muito legal. O filme Segredo te mostra muita coisa. Só que ele dá uma falsa ilusão que a gente vai ficar aqui, né, meditando, né, pensando em coisas positivas e as coisas vão acontecer. E daí eu te trago para a realidade e vou te dizer com toda certeza, não vai acontecer. E quem assistiu o filme ou ainda buscou o livro O Segredo, sabe exatamente o que eu estou falando. Se você já se frustrou nisso, você entende o que eu estou falando. Mas eu entendi uma coisa, que todos aqueles caras, e eu anotei aqui alguns, eu fui buscar outros ensinamentos. Lembra aquela história? Não é só aquele negócio de buscar só o material ou só o espiritual. Não, é entender o equilíbrio entre as coisas. É buscar o equilíbrio nessas duas esferas. E daí assim, ó, Joe Vitale, tá? Ele lançou o livro Limite Zero e ele era mestre de Ho Oponopono. E daí, quando ele lançou esse livro, Joe Vitale, em 2007, eu logo tive acesso a ele e já comecei a ler. O Jack Canfield, Os Princípios do Sucesso, em 2004. Michael Beckwith, Live Vision, Visão da Vida, em 2008. A Rhonda Byrne, que lançou o livro O Segredo, né? E daí, o que eu quero dizer com isso? Que esses caras, eles entenderam o seguinte, que é possível, sim, porque aí tem uma visão cultural nossa, que se a pessoa é espiritualizada, ela não tem dinheiro. Ou, se a pessoa tem dinheiro, ela não é espiritualizada. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem. E daí, vendo esses caras e lendo sobre os livros e entendendo um pouco mais, o que aconteceu? Eu consegui entender, e daí além disso, já todos os outros conhecimentos que já tinham,
que sim, esses caras, eles buscavam sim o material, mas eles tinham um sossego mental incrível. Tony Robbins é o maior exemplo desse. Ele faz 2 vezes por ano o evento dele, tá? E ele fez online esse ano, no ano da pandemia, porque em 2020, porque não tinha outra forma de fazer, tá? E daí tinham, se não me falha a memória, 16 mil pessoas. Cara, 16 mil pessoas. O evento dele é em Boca Raton, na Califórnia, e reúne 3, 4, 5, 6 mil pessoas presencial. E daí esse ano foi online. E daí a gente começa a se dar conta, seguinte, que sim, a espiritualidade tem tudo a ver com isso. Eu tenho um programa chamado Conexão Positiva. Lá tem muita coisa do dia a dia, tem muita coisa assim, ó, pra gente parar e pensar. Mas é um programa espiritual. Mas é para quê? Para você se ligar, para você entender que você não está aqui por acaso, nenhum de nós está aqui por acaso. E se por um acaso, algum dia da tua existência, tu acreditou que tu estava aqui por acaso, preciso te dizer, você estava enganado, você estava enganada. Não, você não está aqui por acaso. Você está aqui com um propósito, com alguma coisa. Ah, mas eu não achei ainda o meu propósito. Vem para a jornada da espiritualidade que tu vai achar. Pode ter certeza. Tu vai ter clareza. Tu pode buscar, mergulhar e daí tu vai ter clareza por que você está aqui. É muito disso que se fala. É muito disso que eu quero trazer para vocês. Gente, e daí assim, ó. Aí a gente vai falar de laser. O que a gente vai falar lá na jornada da espiritualidade? Nós vamos falar de tudo isso que a gente falou na live. Nós vamos falar das leis herméticas, tá? A gente vai falar sobre as leis universais. Nós vamos falar das leis de Bob Proctor. E, cara, e daí assim, ó, eu tô passando folha aqui. A gente vai falar de clareza, a gente vai falar de meta, a gente vai falar de objetivo, a gente vai falar de vontade, a gente vai falar de um bando de coisas. E todo esse conteúdo vai estar disponível para vocês. Semana que vem vai ter mais uma live. O que eu peço para você? Eu vou falar mais um pouco sobre a jornada da espiritualidade. Se fez sentido para você, coloca aqui, ó. A Ana tá colocando, a Maria dos Santos, gratidão por essa live. Gratidão, Maria, por estar aqui com a gente. A Ana Cristina, Conexão Positiva, ela fez o Conexão Positiva, é uma experiência maravilhosa. Gratidão, Ana. Gente, se fez sentido para você essa live, coloca aqui para mim, ó, fez sentido. Uma palavra, uma frase que tenha feito sentido para você, coloca aqui nos comentários. Fez sentido. E enquanto isso, eu vou trazer aqui para vocês, a gente vai falar sobre neurociência, a gente vai falar sobre o funcionamento do nosso cérebro, nós vamos falar sobre mente consciente, mente inconsciente, mente subconsciente, nós vamos falar sobre neuroplasticidade, nós vamos falar de competência de ação, nós vamos falar de clareza de propósito. Gente do céu! Disciplina, nós vamos falar de disciplina, de liberdade, nós vamos falar de dinheiro, sim, nós vamos falar de atenção, de tesão pela vida, nós vamos falar de amor, nós vamos falar de resiliência, nós vamos falar de tudo isso e mais um pouco. E semana que vem eu quero trazer mais algumas coisas para vocês a respeito da jornada da espiritualidade e trazer mais algumas coisas muito legais para vocês. Olha só. Boa noite, Marcelo. Li um livro legal, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, Deepak Chopra. Isso aí, o Marcos está dando a colaboração dele. Pois é, Marcos, olha só. Nas leis herméticas e também nas leis do universo, também tem as leis espirituais do sucesso. E justamente isso. Tanto é que o Deepak Chopra também faz o livro Segredo, né? Também participa do livro Segredo, e eu vou deixar aqui para vocês as 7 leis espirituais. De repente, se alguém não sabe, eu vou deixar aqui, ó. Lei da potencialidade pura, lei da doação, lei de causa e efeito, lei do mínimo esforço, lei da intuição e do desejo, da intenção e do desejo, lei do distanciamento e lei de propósito de vida. Essas são as 7 leis espirituais de sucesso. Vai ter também na Jornada da Prosperidade explicação uma por uma dessas 7 leis. Nós vamos falar também sobre hermetismo, nós vamos falar sobre as ciências
herméticas. Gente, é muito conteúdo, é muito conteúdo. Aqui foi rapidinho, só para a gente dar uma passagem assim, porque muita gente estava perguntando o que é a jornada da prosperidade, é muito isso. Então, é trazer esses dois mundos para que a gente possa, esses dois mundos que ficam ao nosso redor, para que a gente possa entender de verdade qual é o nosso mundo, aonde a gente está, o que faz sentido para nós, o que a gente de verdade quer dessa vida e, sobretudo, você veio para cá para ser tudo que você pode ser. Essa é a principal indagação dessa noite. Para você aí. A Deise, sempre maravilhoso lhe ouvir. Gratidão, Deise. Fez sentido para vocês, gente? Coloca aí nos comentários. Fez sentido ou não fez sentido? Ah, é coisa de maluco. Esse negócio da jornada de espiritualidade é coisa de maluco, né? Ou fez sentido? Fez sentido para você? Coloca ali. Para mim, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha jornada, compartilhando um pouquinho da minha estrada aí nesse tempo todo. E se você quer participar da jornada da espiritualidade, entre em contato comigo quanto antes, tá? Vão ter apenas algumas vagas comigo, com todos os cuidados sanitários, que nem a gente está falando aqui. Vão ser algumas vagas comigo, bem pouquinhas, tá? Vão estar ao vivo comigo e mais o pessoal online. Então, se você quer participar, manda aí, entra em contato comigo e bora pra ação, vamos fazer a diferença nesse 2021, tá bom? No mais, gente, espero do fundo do coração que uma frase, uma palavra, alguma coisa da live tenha feito sentido para você, no seu coração, na sua mente e na sua alma. E se isso aconteceu, não existe para mim meta maior a ser cumprida do que tocar um coração e uma alma em um segundo. Espero, sinceramente, que isso tenha acontecido com você aí, tá bom? Beijo no coração. Se você quer participar da jornada da espiritualidade, vem comigo, corre lá, participa. Beijo no coração. Até semana que vem. Provavelmente na quinta-feira também a gente vai estar junto e eu vou falar um pouquinho mais sobre a jornada da espiritualidade. Gratidão a todos vocês que ficaram do início ao fim aí e se tiveram presentes, né, do início ao fim aqui com a gente, todos que participaram, todos que comentaram, todos que participaram na live, fizeram perguntas, enfim, todo mundo que está aí. Gente, gratidão imensa. Beijo no coração, até a próxima.